bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui dos estúdios Move 8 Produções e transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí também. Estamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo que sua internet conseguir conectar. Galera, é o seguinte, meu entrevistado de hoje tem que bater cartão aqui, foi o primeiro entrevistado da rádio há 4 anos atrás. Rolou papo durante a pandemia online, quando viemos para os estúdios da Move 8, suntuosos estúdios da Move 8, também foi primeiro entrevistado. Agora, 2023, não foi primeiro, porque a pessoa anda o quê? Ocupada, produzindo, arrumando altas confusões, em grandes aventuras com seus coleguinhas na capital paulista, não é mesmo? Estou com ele, agora professor, também Gustavo Koch comigo. Tudo bem? Tudo certo, e aí? Quanto tempo, né? Quanto tempo? A última vez que você veio aqui já tem um ano. Faz um ano. E nem foi pra gravar, foi pra gente chorar Foi pra só gente chorar e comemorar ao mesmo tempo e beber. É livramento. Livramento, tudo que a gente tá fazendo hoje, inclusive. Exatamente. Bebendo, chorando. A única diferença é que tem câmera. Exatamente. Aquele dia tinha também, mas a gente decidiu apagar as imagens porque era questão de segurança, né? Não, questão de réu primário mesmo. Tem. Grandes processos na humanidade. Acontece. Eu vou segurar esse áudio aqui. Eu tava segurando um áudio aqui. Pra quem tá pela rádio, espera aí que vai rolar um áudio aqui. Vai rolar muita conversa, porque quando o Gustavo Koch vem pra cá, nossa, o tricô vai, né? Vai. Aqui, 3 ó, dias. aqui a gente faz cama, mesa e banho aqui com o Gustavo Koch, falando de produção cultural. Vamos começar, assim, do ponto onde paramos. Ponto de parar. E Gustavo Koch mudou-se pra São Paulo. Exatamente, aconteceu isso. Resumidamente, depois que eu saí do poder público, eu entendi que eu não tinha mais como continuar desenvolvendo as coisas que eu queria em Jundiaí, né? Toda a cidade do interior, do porte de Jundiaí, tem uma coisa que é um teto, né? De crescimento profissional. Ou você se subtrai para fazer coisas cotidianas e que às vezes não te trazem tanto retorno, te trazem retorno financeiro, mas o retorno emocional, de tesão mesmo de fazer as coisas, fica para trás. Então eu olhei em volta, não tinha nada a perder, tinha muita coisa para fazer, muito contato, muito amigo, falei, vou embora. E aí, em coisa de 15 dias, eu me mudei para São Paulo e tudo aconteceu. Então, porque São Paulo é um mundo de possibilidades, mas para quem também se articula bem. Isso sempre foi teu forte, desde da era dos coletivos aí, né? Exatamente. Até Poder Público, Sesc, as produções com banda, todos esses lugares que você passou, grandes festivais, né? Como Hip Hop, Festa Julina, enfim. Uma série de coisas aí que você trabalhou aqui na cidade, movimentou também em cidades anexas. Anexas é ótimo. E chegar em São Paulo precisa ter isso bem organizado, porque é facinho se perder ali, ainda mais quem trabalha com arte e cultura, né? Vamos combinar. Sem dúvida. São Paulo é um delírio, né? Ou você se mantém muito com o pé no chão, tendo consciência. Dá pra pirar. Sim, São Paulo E é bom que pire também. E é bom que pire também pra aguentar. Favor. São Paulo é uma cidade bem intensa, né? Digamos assim. Então, desde moleque, eu sempre tive por São Paulo, né? Eu nunca deixei de frequentar São Paulo, pelo menos desde os meus 16 anos. Então, sempre conheci gente, fiz coisas por lá, nunca deixei de produzir por lá, porque é interessante também manter essa conexão, né? Até para trazer referências para cá. Então, agora nesse processo de mudança, eu já cheguei tendo coisas acontecendo, eu já tinha projetos lá, já tinha pessoas. Foi mais uma questão de me assentar, olhar em volta e falar, tá, preciso reunir quem? Preciso tomar uma cerveja com quem? E aí as coisas começaram a fluir naturalmente. Foi um processo fácil para mim, que tinha, né, essa experiência anterior. Mas, de fato, é uma cidade complicada. E é necessário um planejamento estratégico, ainda que seja para sentar na mesa do bar e tomar uma cerveja com pessoas, né? Ah, não, sem dúvida. Porque, na verdade, você fez uma revolução na tua carreira também, né? Porque aqui, de poder público e bandas também, artistas que você estava produzindo, você foi para São Paulo também trabalhar com projeto dos outros, inclusive, exatamente, né? Fui trabalhar, que não eram só coisas suas. Assumir coisas dos outros, trabalhar com publicidade, fazer outras coisas que me trazem retorno financeiro também, que me dão estrutura para fazer as coisas que eu gosto, né? São Paulo é muito sobre isso, de abrir mão um pouco dos sonhos, às vezes, para você conseguir ter repertório, fôlego, estrutura e recurso para conseguir fazer as coisas que te dão tesão. Então, fui consciente disso e tá tudo certo também para mim. Mas eu acho que você tocou numa palavra que eu acho chave aí nessa conversa toda, que é repertório. Você sempre
DJ, pesquisador, né? Sempre foi um excelente curador. Sim. E sempre muito curioso e muito antenado. Gente, fala o nome de banda pra mim que eu me sinto assim, gente, com 235 anos sem brilho, entendeu? No olhar. Eu me sinto uma pessoa, um borocochô, como me disseram esses dias. Porque, assim, esse tempo, essa distância também da cidade, dá para pensar em outras coisas para se propor para a Sem vida, né? dúvida, Em né? linguagens, em tudo, né? Acho que falando especificamente de São Paulo enquanto cidade, você dobra a esquina, tem 80 coisas diferentes acontecendo, metade delas você nunca viu na vida. Sim. E como você disse, eu sempre fui focado, interessado em descobrir coisas novas, em estar dialogando com gente nova. Inclusive, eu tenho históricos muito legais da minha vida de olhar para um artista e falar, tá, vamos fazer um negócio, 3 meses depois a pessoa bomba, explode e tá acontecendo. Então, sempre tive esse olhar muito aguçado e isso me beneficia muito, né, estando em São Paulo. Mas é isso, tem que organizar a agenda para tomar cerveja, porque é muita gente, muita coisa acontecendo. Sim. E traz retorno, mas, né, manter o pé no chão, focado, que não dá pra ver só de cerveja também, né? Essas articulações também, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e sempre foi uma pauta nossa do dia a dia, do café da manhã com Monster e pão de queijo no carro, no posto de gasolina, né, indo trabalhar. Sempre foi uma pauta, as urgências. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem que estar super conectado, super antenado e na disposição de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ser um polvo Sim. dentro de uma produção cultural, há também, e isso a gente já falou, acho que no último programa que a gente gravou junto, uma estafa mental, um cansaço, umas crises de ansiedade ali, umas coisas que são o preço, né? De ter que estar tão antenado. São o preço, mas não deveriam ser o preço, inclusive, né? Elas são reflexo, eu acho, dessa situação, dessa estrutura falida que a gente tem, não só na produção cultural, mas a nível econômico no país. Sim. A gente está lidando com o efeito colateral de pandemia ainda, sim, né? Onde a gente perdeu profissional, perdeu espaço, perdeu recurso. O Ministério da Cultura voltou praticamente ontem a circular, tá tentando jogar dinheiro na mão da galera. E para sobreviver e continuar fazendo as coisas e criando, porque isso é o ímpeto da nossa vida, né? Enquanto produtor. A gente acaba se submetendo a umas situações que às vezes passa do ponto, e aí chega nesse lugar de ansiedade, de crise e tal. É meio punk, né, esse momento que a gente está vivendo. Eu tenho, inclusive, estudado muito sobre isso. Na gringa estamos falando mais, quero tentar trazer essa discussão para cá, até dentro das coisas que a gente vai conversar aqui hoje dos projetos, mas de estafa mental e saúde mental dentro do rolê da música, dentro do rolê da produção cultural, porque de fato virou um ponto de convergência. É uma coisa que precisa ser colocada na mesa em cada projeto. Dependendo do projeto que você está lidando, você tem que ter um psicólogo hoje em dia para atender não só a sua equipe, mas os artistas e garantir que as coisas aconteçam, porque é muita pressão, é muita cobrança, é muita exigência, todo mundo querendo tudo para ontem. E a gente é humano, né, no final das contas. Não dá pra querer que funcione, né, com um chipzinho na cabeça. Por mais que tenha inteligência artificial para tudo hoje em dia, no final do dia a gente tem cansaço, né? Nosso cérebro precisa desligar, então é trash. A gente falou muito sobre as questões do meio artístico, né? Muitos espaços de arte fecharam, os recursos não conseguiu atender a todos. Sim. Muita gente mudou de profissão, muitos artistas ali colapsaram. Literalmente. Né? Literalmente, ainda estão colapsados, porque não é uma coisa que você... Acabou a pandemia, tá todo mundo bem, feliz... Capa ali da revistinha de Testemunha de Jeová, né? Abraçando onça, tá tudo bem. O mundo voltou a ser colorido e não é assim, né? Exatamente. Há uma ressaca, né? De tudo isso que a gente passou, dentre todas as questões de saúde, econômica, as questões emocionais ali foram postas, né? Do governo que se tinha, das coisas que a gente tinha que lidar, enfim. E também um lugar da gente ter ficado isolado e a arte nos consolar de alguma forma, né? As expressões artísticas, os artistas continuaram produzindo, embora não tivesse recebendo. Exatamente. Né? O número até de videoclipes, por exemplo, aumentou durante a pandemia, o que é muito curioso, porque a galera não tinha grana, mas aí acabou buscando outros recursos para fazer, né? Sim. Só que é isso da arte consolar a gente, pra gente que é produtor, por exemplo, o seu consolo é a sua ferramenta de trabalho. Sim. Chega uma hora que dá uma espanada, você não quer mais ver aquilo, né? Foi bem difícil esse processo na pandemia. Tanto que até o final do ano passado ainda eu tava me questionando muito se eu queria continuar trabalhando com música. Que é isso, um mercado completamente instável, por um cenário independente, as coisas não estavam acontecendo, porque o dinheiro está concentrado nas grandes gravadoras, nos grandes centros comerciais de música. E eu olhava em volta, nada acontecia, eu derrapando, tentando fazer as coisas, mesmo sabendo de potencial, tentando conectar com gente incrível.
Aí eu olhei, parei e pensei, falei, tá, não tem como escapar da música, eu já sei que é isso que é minha vida, vamos aceitar que dói menos, tá tudo certo. E aí foi um exercício de me retirar um pouco, realmente, conseguir me afastar do trabalho, pra olhar e falar, tá, isso tá me desgastando, isso não tá, eu posso ir por esse caminho e tem que mudar tais coisas pra funcionar. Porque senão a gente sucumbe, de fato, né? Que você falou a palavra ressaca, eu acho que nem é uma ressaca, é um tsunami que a gente tá enfrentando. Os impactos de tudo isso que a gente viveu nos últimos anos vão durar, pelo menos, sendo gentil, 5 anos. Para a gente começar a voltar no nível anterior que a gente tinha do número de espaços de artistas circulando, de grana circulando, que a gente tem hoje são espaços reduzidos, dinheiro reduzido, o próprio Sesc aí fazendo manifestação para recuperar a verba, para não ter verba cortada, a gente viu também uma diminuição no número de atividades nos Sescs nos últimos tempos, então é um equilíbrio de pratos fudido que está tendo que ser feito para conseguir aguentar tudo isso. E quando o recurso diminui, né, os recursos de um modo geral, né? Humanos, econômicos, enfim. Exato. A gente também restringe um pouco a diversidade de expressões artísticas, de pautas, né, a serem trabalhadas no meio artístico, porque daí as pessoas querem apostar aquilo que tem no que parece ser o mais economicamente, comercialmente no que vai dar viável, retorno, né? É a maior desculpa hoje em dia para as curadorias de espaços culturais, sejam públicos ou privados, você vai conseguir lutar a plateia? E que era uma discussão que a gente tinha eu preciso antes de pelo menos pandemia. 50% da plateia. Gente, eu acho ótimo conseguir lotar a plateia, mas se a gente não tiver um trabalho de construção de público e de construção das carreiras dos artistas, essa conta não vai fechar nunca. Ficar só apostando ficha em ingresso, gente, não vai fechar, não tem dinheiro. As pessoas estão escolhendo ainda entre comer e se divertir. Sim. E acho que comer bem antes, né? Eu acho. Não sei. Essa empresa, talvez, né? Porque essa discussão também é difícil colocar nas costas desses últimos anos que a gente passou. Formação de público já era uma pauta antiga. É uma pauta desde sempre. A gente vai viver, né? Continuar formando público no Brasil, porque é um país que foi estruturado com base numa população que não tenha senso crítico para desenvolver os próprios gostos e interesses. Sim. Aí você fala de cultura, aí entra naquelas histórias muito doidas de desvio de dinheiro da Lei Rouanet, que a arte é coisa de vagabundo, tudo isso que a gente já sabe. Só que assim, o último governo, ele dizimou, basicamente, deixou um grande deserto. O que a gente tem que olhar agora é falar, tá, quais são os problemas de toda essa montanha de problemas, essa pirâmide de problemas, quais são os mais urgentes? Porque a gente não vai dar conta de tudo. Não dá, não tem como. Mais urgentes... Nem o Ministério da Cultura, com 300 mil pessoas trabalhando, vai dar conta. É preciso priorizar as coisas pra gente começar a tapar o buraco de baixo, né? Sim. É fazer saneamento básico, literalmente. Saneamento básico. Que a gente precisa agora. O Sistema Nacional de Cultura, ele vem nessa... Mas também tem que ser regulamentado ali e tem que ser emplacado de uma maneira que vá funcionar. Não dá pra se iludir achando... Não dá pra... não vai ser do dia pra noite. A gente vai ter um Zé Gotinha da cultura que vai vacinar o país. Seria ótimo, inclusive. Todos vão amar cultura, né? Você está vacinado contra a gente tem quase 600 anos de história de cultura aí, né? A conversa começa um pouquinho mais lá embaixo. Então, acho que o grande trabalho eu tenho até falado isso no curso que eu tô dando agora. É participação dentro dos espaços de discussão de política cultural. Se você é artista, produtor, enfim, qualquer pessoa relacionada a agente cultural, não se inteirar agora, que é o momento de fazer as coisas, de fazer saneamento básico, entender o que é o SUS da cultura, né? Que é o Sistema Nacional de Cultura. Entender quais são os caminhos, quais são as urgências, você vai ficar para trás e vai achar que as coisas estão erradas. Porque é muito fácil esperar que o dinheiro caia na conta, execute seu projeto e tá tudo certo. Sim. Só que tem um trabalho que está acontecendo há pelo menos 1 ano e meio para que isso aconteça agora no meio do ano, né? Sim. E assim, uma coisa que eu vivo batendo na tecla, né, a gente que já, né, passou por dentro do poder público, é que o Estado, ele tem o papel de fomentar a cultura. O Estado não faz cultura. Exatamente, quem faz cultura são os agentes culturais. Exato. Mas, por um outro lado, também o Estado não tem obrigação de ser mantenedor de artista. Sim. Né? O artista precisa se... você falou do curso, né? Sim. Precisa estudar, precisa buscar ferramentas. As leis de incentivos, uma das ferramentas são as leis de incentivos. Acho que a palavra para isso é ecossistema, né? A gente vive no ecossistema cultural, a gente vive numa sociedade onde, para ter dinheiro, a gente precisa trabalhar. O artista precisa disso. Não dá para esperar uma bolsa artista do governo para sempre, porque não é assim que funciona, a gente não tem dinheiro para tudo isso também, né? Por mais que a gente tenha recursos altos para iniciativas como Paulo Gustavo, Aldir Blanc, o mercado ele precisa girar. E não estou nem defendendo o mercado, longe de mim fazer isso, né? Falar, o mercado tem que regular, blá, blá, pelo amor de Deus. É uma questão do artista entender que o trabalho artístico, que o fazer artístico não se limita à criação.
passou-se o tempo do artistão que fica criando, e aí ele tem uma equipe, produtor, tudo acontece. E passou faz tempo, né? Passou faz tempo. Tem gente que continua vivendo esse delírio ainda, é meio foda. Inclusive, de vez em quando eu trombo umas pessoas assim, rola um choque de realidade, porque eu falo, tipo, e o que você tá fazendo, além de ser bonito? Além de ser artista. Tá trabalhando pra sua Exato. arte, né? Porque assim, a gente tá num contexto onde as pessoas estão literalmente fodidas financeiramente, intelectualmente, psicologicamente, enfim. Pra você conseguir desenvolver sua arte, você precisa se mover. Sim. E aí precisa entender um pouco de produção. Assim como o produtor tem que entender de tudo, cada vez mais o artista precisa entender que não dá pra ele fazer o corre sozinho. Escola Anitta, né, gente? Ou Ali, você pelo nasce menos. com dinheiro hoje em dia, Sim. ou não acontece. Simples assim. A gente tem o caso que Zé Felipe, que nasceu com dinheiro e tá lá. Fazendo arte. De que qualidade é outra história. Exatamente. Eu até vi um termo agora, pornopop. Pornopop. Não... Pornopop, que são essas apresentações artísticas que são basicamente um sexo... Bunda, e nada acontece. Exato, né? Tem esses Sim. questionamentos de onde o dinheiro tá. Né? Sim. Então, às vezes, o dinheiro está mais investido em algo que parece arte, mas é um fetiche que está sendo comercializado ali, do que necessariamente... Porque são coisas de fácil escoamento, né? Sim. A arte, por essência, é crítica. E fazer pensar num país como o Brasil, pelo menos nos últimos anos, não era o interesse E longe político. de mim querer ser conservadora, tá, gente? Pra mim gente, tá pelo tudo amor bem, de Deus, não é acho isso, ótimo. não é essa Tem que questão. existir arte de todos os tipos. De todos os tipos. Põe mas a gente lá, precisa questionar onde tá esse dinheiro está sendo colocado e que contribuição ele está trazendo para a sociedade. Falando especificamente de dinheiro público, né? Sim. Dinheiro público é para beneficiar a sociedade. Para onde isso está indo? Porque o dinheiro privado ele chega no artista de outra forma e escolhe os artistas que vai chegar. A dedo. A dedo. Porque ali tem uma coisa mercantilista, né? É uma grande agência de publicidade decidindo quem vai irritar, quem não vai, quem vai fazer feat com quem. Exato. E as pessoas não têm essa noção, né? Nenhuma. Não tem essa noção. Eu brinquei aqui da Anitta, porque a Anitta, ela conseguiu, ao longo da carreira dela, ter uma autonomia, né? E eu quero entrar nesse papo, né, da autonomia do artista, que isso pauta teu curso também, exatamente. Né? A Anitta, eu acho que é um ótimo exemplo, por mais que seja um recorte muito específico. Super específico. Mas, de fato, foi uma menina que veio da periferia do Rio de Janeiro, tinha uma obstinação em construir o trampo dela e foi entender o que ela precisava fazer para chegar onde ela chegou. Foi fazendo os pactos e amarrações dela necessários para o caminho, que não são questionáveis, é um problema dela. Mas ela conseguiu chegar. Hoje em dia ela é uma popstar global. Sim. Isso é indiscutível, tá posto. Os principais veículos de música dizem isso. Ela foi atrás, ela tá indo atrás. Você vê as entrevistas, eu vi a entrevista dela essa semana, mais recentes, ela tem outra visão do corre que ela fez. Ela, inclusive, condena algumas atitudes que ela teve no passado, porque ela entendeu que não era coerente. Gente, mas assim, ela começou lá menina, gente. Eu comia terra com a idade que ela começou. Cantando em cima de caixote de bar, gente. Então, que é uma realidade muito comum para muitos artistas nesse país. Muito comum. Mas também ela é uma menina que foi lá, que ela estudou, ela queria o mercado latino-americano, foi fazer espanhol. Foi entender quem era os plays, com quem ela precisava se conectar. Mas ela foi aprender língua. Que artista pensa, eu preciso aprender a falar uma língua para quando eu alcançar esse lugar que eu vou chegar, eu consiga me comunicar, dar entrevista, pensar além da música, eu tô dizendo, sabe? Assim, para além de quem que é o trabalho de gestão, né? De entender como que a máquina funciona. Sim. Qual que é a receita do bolo, que batedeira eu preciso para fazer esse bolo, sabe? Qual forno eu tenho que usar. Massa, exatamente. É esse exercício. E aí você traz... o seu curso não é a primeira edição do seu curso. É a terceira. É a terceira já. Teve outras por aí. O curso chama Autonomia na Produção Cultural. Ele nasceu justamente dessa demanda de capacitar os artistas da cidade para prestarem serviços a princípio do próprio Sesc. O Sesc tinha tido dificuldade, assim como teve lá no começo, de acesso ao público da cidade, estava tendo dificuldade de lidar com os artistas ao nível burocrático. Sim. Que é isso, o artista sabe criar, não sabe administrar. Que é isso que a gente está discutindo aqui. E que a gente tem grandes facilitadores, tipo internet, e-mail, a gente tem alguns as ferramentas estão aí. Que na minha época, gente, não tinha, entendeu? Exatamente. E aí o curso vem nesse sentido para capacitar a galera para ter um entendimento geral, a princípio, sobre o que é a produção cultural, sobre a responsabilidade da coisa pública. A gente fala muito de projeto privado também, porque as pessoas têm esse interesse, né, de acessar e precisam ter cada vez mais ferramentas para acessar esses lugares, para aumentar a disputa, porque senão fica concentrado. Mas a ideia é realmente fornecer ferramentas para os artistas terem um mínimo de habilidade, capacidade e autonomia para gerenciarem e construírem seus próprios projetos. Então a gente começa falando desde o que é ser um produtor cultural, esse canivete, né, que a gente é,
e já entra logo em seguida no histórico de política cultural do Brasil. Tanto que na primeira aula, eu terminei a aula, a galera olhou e falou, nossa, você não respirou? Eu falei, gente, É na força do ódio e é muita coisa. É muita coisa. A gente tem um histórico de quase 40 anos de Mink, um período de quebra e ladeira abaixo de desmonte de política pública. Precisa contextualizar isso para as pessoas não acharem que vem do dia para noite. Como a Paulo Gustavo, como o Aldir Blanc, não é um dinheiro que algum deputado olhou e falou, que pobrezinhos, estão passando necessidade, vamos dar um dinheirinho para eles, é um recurso que é da cultura. Ninguém tirou ali da saúde, ninguém tirou de lugar, acho que é importante. É importante frisar isso também, né? Não se tira dinheiro de um lugar para colocar em outro. Parem, vou até olhar para a câmera, parem de achar que sai dinheiro da saúde e da educação para ir para a cultura. Não. Existem regras orçamentárias que regem isso. O que é dinheiro da cultura é dinheiro da cultura e ponto. Tem dinheiro para educação, tem dinheiro para saúde. Inclusive, educação e saúde geralmente são as pastas que mais têm dinheiro. O orçamento da cultura é pequenininho e a gente consegue fazer tanta coisa com ele. Enquanto tem pastas que o orçamento de um 100%, um orçamento é 25%, 20%, o da cultura é 0,06. Às vezes chega a 0,1. Eu acho que dentro desse total, né, a nível municipal, estadual, o máximo que eu vi foi 3%. Esse gente, é o 3% de um orçamento, você consegue fazer muita coisa. Óbvio, passando muito perrengue. Né? Porque tem custo, tudo é caro. Mas se a gente tivesse 8, 10% do orçamento, e tem estudos, zilhões de estudos que comprovam que investimento em cultura é investimento em saúde, segurança, educação, que traz retorno financeiro. Isso é uma pauta nossa há muito tempo, né, Se não tivesse retorno financeiro, ia ter um monte de empresa, de banco querendo bancar festival. Abrindo a sua própria fundação, não é mesmo? Itaú, Bradesco e Banco Companhia. do Brasil. Então, é preciso olhar para isso e, voltando, é preciso participar dessas discussões, principalmente nesse momento de retomada que a gente está. Não dá para esperar que as coisas caiam no colo mais, né? Acho que esse é o grande insight que os artistas e agentes culturais precisam ter hoje em dia, que é, não dá para esperar que caia no colo. Ninguém é filho, ninguém é herdeiro. Tem uns herdeiros aí, mas não é nosso caso. Tem, mas tem herdeiro também que tá passando perrengue, que vem atrás para construir projeto porque não sabe fazer as coisas. Tá todo mundo no mesmo barco, no final das contas, né? Sim. Se a gente parar pra pensar, os artistas que conseguem se manter com essa arte, é uma parcela muito pequena. A gente tá falando de um país de 200 milhões de pessoas. A grande maioria está no mesmo barco. A grande maioria. E não sabe disso, né? Exatamente. E só acho que não tá. Só porque tem o HB20 financiado. Acha que tá numa lancha, em Búzios. Não tá, amor. Gente, vamos lá, né? Você falou de herdeiros, né? E aí me ocorre uma banda que tá aí, midiática, que são de herdeiros de artistas. Filhos de grandes artistas e donos de gravadora. A gente pode falar o nome? Tem problema? Pode, já cansei de meter o pau neles na internet. Mas eu só quero pontuar isso. O Bala Desejo, por exemplo, que é uma banda que aparentemente, aos olhos midiáticos, surgiram do nada, já com uma bagagem de uma herança musical de pais, que são grandes nomes da música carioca, música brasileira. Do métier do Rio, né? São artistas com trabalhos individuais e construções de trabalho, repertórios e carreiras muito bons, consolidados. Não estou questionando a qualidade do trabalho individual deles. Eu nem quero questionar isso, quero falar de carreira. O que eu questiono é a maneira como essa banda foi colocada no mercado, onde a gente tem toda essa situação de um monte de banda independente fodida, passando perrengue, e os caras surgem do dia para noite, com milhões injetados, fechando pauta em todos os festivais, em todos os centros culturais privados, e fazendo o primeiro show deles no Lollapalooza. Que construção de carreira é essa? É isso que eu ia te perguntar. Queria esses privilégios todos? Eu tenho certeza que um monte de artista vai ouvir e falar, quisera eu ser filho, queria que todo mundo dinheiro, tivesse, né? Exatamente. Mas assim, isso se mantém? A minha pergunta para você, que está ali cuidando dessas questões ali mais de perto, né, de autonomia do artista e tal, será que isso se mantém? Eu nem vou falar a longo prazo, a médio prazo mesmo, porque vem um tornado... E faz ali a tua presença acontecer, midiática. Você patrocina um post, você chega em todo mundo. Mas isso não tem uma construção anterior enquanto banda? Não, porque você chega, o show do Lollapalooza deles vazio, não tinha ninguém, porque ninguém conhecia. Né? Pensando nesse público grande de um festival. O dinheiro ele vai criar essa falsa sensação de presença, porque o dinheiro consegue penetrar todos os lugares. Mas não tem uma construção de público, não tem uma construção de repertório. Óbvio que a partir do momento que você está mediatizado, tem gente que vai comprar tua brisa e vai comprar tua arte, é um problema de cada um, né? Mas é uma falsa sensação de presença. Esses estão ocupando espaços que foram comprados, literalmente. E aí fica um oco, né? Um vazio da construção de público, da construção de carreira, de experiência até de palco,
Por mais que sejam artistas que individualmente já tinham suas carreiras, enquanto banda... Mas tem o time no campo, tem né? o fator coletivo, né? A sinergia da banda, enfim. Coisas que todos os artistas estão ouvindo, a gente sabe que existem. E aí você vai fazer um palco de Lollapalooza do dia pra noite. De cara, assim, Logo né? de cara. Acho que não foi nem Lollapalooza, deve ter sido Rock in Rio. Um desses Sim. festivais, megas festivais. Enfim. É esquisito. Sou esquisito. E soa, sobretudo, desrespeitoso com quem tá lá há 300 anos tentando fazer um trampo. Né? O que você tem achado dos festivais aí? Puxando o gancho para festivais, né? Porque os festivais, gente, eles têm essa proposta de querer ser diverso, de querer, né, esses palcos com milhares de atrações, enfim, atrações internacionais, né? E eu tava assistindo uma entrevista, não lembro qual foi o artista que estava dando essa entrevista, mas alguém ali da minha época, dos anos 80, que subiu ao palco no Rock in Rio 1 e no Rock in Rio 2, e falando muito dessa diferença, como um festival tratava um artista internacional, em termos de cachê, em termos de equipamento, em tudo que engloba a feitura Sim. de um festival, como tratavam artistas brasileiros, ainda que grandes, Sim. e como tratavam artistas internacionais, ainda que flopados na época, artistas que foram tirados ali de um limbo artístico Sim. e vieram para o Brasil fazer um show porque tinha uma música num comercial de cigarro. Ou porque alguma gravadora pagou bastante. Ou porque alguma gravadora pagou bastante, porque, né, as gravadoras, Sim. embora elas não existam no formato dos anos 80, elas são sócias ali do Spotify, elas têm ações dentro das plataformas, né? Então, elas continuam vivas, gente, só Sim. operando de outra forma, né? Exatamente. E aí, a gente viu aí, qual que foi o que o rapper faltou, que não veio? Deu um WO, gente. Ah, foi o Lollapalooza, que o Drake cancelou de última hora. Veio, tal. A gente tem várias questões aí Sim. com o festival. O que você tem achado das curadorias dos grandes festivais brasileiros? A gente pode censurar o áudio, mentira. Não, vamos lá, gente. Estamos aqui pra gente debater. A gente, inclusive, isso foi uma pauta no meio da pandemia, no final daquele período onde estava ainda tudo muito restrito, sem os eventos acontecendo, no Hits Perdidos. Sim. Que é o site do Rafael. E você agora tem colaborado também ali com o Rafa em algumas pautas, A gente tem feito algumas coisas, tá fazendo um projeto juntos dentro de um outro evento. Sim. Mas eu escrevo para um outro site chamado Escuta Aí agora também. Porque é também uma válvula de escape de questionar, apontar algumas coisas e apontar coisas que estão acontecendo. Esse papel é importantíssimo. Essa coisa dos sites, dos blogs Sim. especializados, eu acho fundamental também para não ficar todo mundo só dando a notícia. Senão vira publicidade. Exato, é isso. Jornalismo não é publicidade, né? Mas falando isso da curadoria dos festivais, a gente veio de um período onde estava todo mundo, e todo mundo tá falando de um cenário Brasil, tá? Os principais festivais brasileiros, que são notórios, têm seus 10, 20 anos de história. As pessoas precisavam pagar contas. Sim. Teve contratos que foram rompidos na pandemia, teve artista que morreu, e tem cláusula, as pessoas precisavam pagar contas. E na hora de pagar contas, você vai apostar em quem? Em quem vai te vender ingresso. Sim. Quem vende ingressos são as mesmas 26 pessoas, segundo uma pesquisa que saiu durante a pandemia. Se olhava os line-ups dos festivais, as mesmas pessoas. Só mudava o rearranjo e os horários que tocavam. Mudava a cor do cartaz, assim. A cor do cartaz, basicamente. E aí vocês questionam, o festival tá falando sobre valorização da música, apoio artista, diversidade, blá, 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 com os mesmos artistas que os outros. Festivais na mesma cidade, repetindo artistas no mesmo período. Cadê o diálogo de construção de cena que vocês pautaram nos últimos 20 anos? Cadê o diálogo de valorização de artista? Eu entendo e respeito a necessidade de pagar conta. Todo mundo precisa, mais uma vez, todo mundo no mesmo barco. Mas vamos tentar trocar uma ideiazinha para cada um comer uma beirada desse pão e todo mundo conseguir se manter vivo. É que o dinheiro pauta dinheiro, né? O dinheiro não pauta absolutamente nada. E aí, nessas horas, as marcas que dão a palavra final, que é quem assina o cheque, né? Sim. E as marcas vão falar, eu quero fulano, beltrano, ciclano, porque quem faz essas curadorias de marca tem um acesso curatorial que é desse tamanho, que chega na superfície. Sim. Não desce a ladeira para ver quem realmente está produzindo, qual é o frescor da cena, quem é a vanguarda. E acaba virando esse repeteco. Agora, a gente tem assistido movimentos novos, principalmente depois que isso começou a virar chacota, tanto entre o público, entre a galera da cena, os produtores, e também porque começou a reverberar na venda de ingresso. Parou de vender ingresso. Mas também, falando em venda de ingressos, sim, antes que você continue, os ingressos, eles assim, têm um valor
a gente sabe quanto custa um evento, óbvio, assim, não tô Sim. questionando, Exatamente. eu não tô questionando quem tá produzindo o evento, porque quando a gente produz evento, a gente sabe o perrengue que é, né? Fechar aquela planilhazinha Fechar ali. a planilhazinha que nem sempre fecha, né, minha A maioria gente? das vezes não. Às vezes dá, né, dá uns bozinhos assim. Mas assim, entendo a ponta que precisa, quer ganhar Sim. dinheiro, promover experiência, fazer palcos cada vez maiores, com tecnologia de ponta e tal. Eu não sei como opera isso nos cachês dos artistas menores, porque os artistas grandes eles conseguem Sim. se viabilizar melhor, né? E eu tenho notado que, assim, cada vez menos os festivais são sobre música. É mais sobre publicidade, principalmente os festivais de música indie no Brasil. É a E nova aí, propaganda música de cigarro, sabe assim? Exatamente. Hollywood é o sucesso. Ah, e venha viver toca a experiência, música, o sonho do festival. Exato. Tem muito festival tratando artista igual lixo, ainda. Sim. Tanto nessa questão de desrespeitar, de criar essa diferenciação entre artista brasileiro e gringo. Né? Existe muito ainda, existe essa valorização. Aí chega os gringos aqui Valorização pagando do pau, gringo. chamando os brasileiros tudo pro palco, eu amo. Imagina, teve um festival esse fim de semana, veio o gringo, a gente recepcionou, que amigos nossos pediram pra recepcionar em São Paulo. A galera é deslumbrada, porque não tem esse tratamento na gringa. Eu falei, gente, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Deixa eu te explicar uma coisa. Como funciona. Mas enfim, ainda tem isso. Tem festival gigantesco, que aí eu prefiro não falar, porque, né? Vai que me contratem. Eu aceito. Espero que paguem bem. Mas pagando o cachê que a pessoa faz em bilheteria de bar pra tocar em palco gigante. Ao mesmo tempo que tem festival gigantesco vendendo horário em line-up pra gravadora colocar o artistazinho ali e as coisas acontecerem. Enfim, mecânicas do mercado, Mecânicas né? do mercado. Mas é esquisito, né? É muito esquisito. E o valor que chega no público final, Sem que dúvida. aí esse ponto que eu queria chegar, né? Sim. Você tem toda uma construção ali dos artistas, quem paga, quem não paga, qual foi o cachê do Drake, qual foi o cachê que pagou pro outro rapper que tava lá cantando, enfim. Sim. Uma comparação que até eu nem acho essa comparação boa, não acho saudável, porque não acho que é por aí que, né, devemos caminhar a discussão, mas Sim. enfim, isso é questão de investimento, quem tem o dinheiro, olha o melhor investimento, que às vezes vale mais a pena contratar o Drake, dar o adiantamento, perder esse adiantamento, porque sabe que o cara não vem. Porque mas ele já vendeu ingresso, a imagem dele já vendeu ingresso. Entendeu? Ele só pagou pra usar a marca do cara. Só isso. Tem uma expressão em inglês pra isso, mas é uso de marca, basicamente isso. E aí, o preço que chega pro público final, que quer ir ao show, enfim... E aí, eu volto a dizer que eu acho importante o papel dessas prefeituras que compram shows grandes e tal. Você vai comprar o ingresso... Eu estava hoje com o Raul vendo o ingresso do Roger Waters, né, Raul? A gente estava lá, pensando como a gente ia vender órgãos para ir no show do Roger Waters. Pensa, quantos rins você tem aí? Tem 2 ainda? Vamos, né? Sobrevive com meio? Qual o seu tipo sanguíneo? Vamos pensar em alguma coisa para a gente viabilizar, né, esse show. E aí você vai a shows que... R$1.000. O Roger Waters lá tem ingresso a R$1.999. Sim. Uma área premium que não dá uma cervejinha de graça. A gente foi num show de uma grande cantora brasileira consagrada que o ingresso custava 998, né? 900, eu não sei. Graças a Deus existe o anjo do VIP. Obrigada, pessoa. Vitor, um beijo pra você. Que nos presenteou aí com um show da Maria Bethânia. Exato. Que eu não lembro se tinha incentivo fiscal ou não, porque tinha uma régua ali. Tinha que eu olhei. E aí, mesmo com incentivo fiscal, um show da Maria Bethânia deu ingresso a R$900, a gente não ficou em área VIP, a gente não teve... Privilégio nenhum, era pista. Era pista. A gente pagou pista, a garrafa de calor. vinho que a gente bebeu, Sim. né? E levamos no carro também, porque a gente não é bobo nem nada, porque a gente faz o esquenta, né? Exatamente. Porque sabemos... Mas, assim, é inviável para a maior parte da população brasileira frequentar shows com frequência. Sim. Ser público frequente. Exatamente. Exceto em grandes festivais, que daí, no frigir dos ovos, às vezes, vale a pena, porque você vai ver 5 artistas, vai ver um line de 5 artistas. Exatamente, você parcela ali e não sente. Tanto que eu acho, tá rolando um movimento, principalmente no Twitter, que a galera tá brincando, tipo, please don't come to Brazil. Ninguém tem mais dinheiro. Tem essa demanda crescente. O Brasil é um mercado muito quente, porque o público, além de ser receptivo, ele quer ver os artistas, porque a maioria dos artistas nunca vem até então. Só que ao mesmo tempo tem essa coisa contínua de todo mês tem anúncio. Começo do ano que vem a gente já sabe que vem Madonna e Beyoncé seguido. Então, faz Quem como? tem dinheiro pra isso? Eu quero ver o banco que vai lançar o cartão pra só parcelar o ingresso. Sem taxa, sem juros.
Esperamos, né? Porque assim, Olha, essa banco. história de taxa, inclusive, a gente tinha que trazer o Robert Smith aqui pra trocar uma ideia. Venha, por favor. O Robert tem feito um trabalho muito interessante nos Estados Unidos, onde está a turnê da The Cure agora, de questionar essas taxas abusivas e fazer recalcular as coisas para que o fã, de fato, consiga ter um acesso ao ingresso com um serviço adequado, sem precisar pagar R$ 50, né, traduzindo para o Brasil, por um PDF. Então, isso a gente viu hoje, né, Raul? A gente tava aqui, ó, vendo o ingresso, aí vai lá, Sim. compra ingresso, porque meia entrada também virou um negócio que não é mais meia entrada, que, enfim. Sim. Enfim, tem todo um questionamento também com meia entrada que precisa ser revisto. Mas assim, aí você vai lá comprar o ingresso, Sim. aí o ingresso custa apenas R$ 500. Aí liguei pro Rafael, Rafael, você quer ir? Ele falou assim, eu vou com você. Eu falei, não é, eu vou com você. Tem um ingresso de R$ 560. Uhum. Vou com vocês, tem que estar muito a fim de ir pra gastar esse dinheiro. Exatamente. Tem que curtir muito o show, tem que chorar. A hora que o Roger Waters cantar, acendeu a luz do palco, você começa a chorar pra fazer valer a pena. Porque, assim, se for só pra me fazer companhia, não faz sentido, né? Não faz sentido quinhentão, né? Tem que escolher, infelizmente. Fica no bar bebendo ali, a hora que eu sair, a gente toma uma junto. Exato. Porque, né? Não tem muito sentido. E aí a gente tava vendo lá, e aí a taxa era de... Pra eu poder baixar o PDF, eu tinha que pagar o ingresso mais R$ 52 de taxa. Gente, é loucura. Proporcional ao ingresso. Eu não sei se o ingresso de R$ 1.999... É proporcional, vai aumentando as taxas. Tipo, é um absurdo, é um absurdo. E aí esse valor na mão do público, o que eu tava falando do Twitter, né? O próprio Serasa tá entrando na onda do tipo de brincar com a galera falando que vai se endividar. Porque é um fato, as pessoas vão se endividar. Rolou até uma outra discussão esses dias da galera questionando. Anistia, gente, é Madonna e Exato. Beyoncé, pelo amor de Deus. A galera questionando, nossa, porque você tem que guardar dinheiro, pensar na sua autonomia financeira. Eu falei, autonomia financeira não dá o close que a Beyoncé dá no palco, né, querido? A arte, né, se você é fã daquele artista, você vai querer ver aquilo a qualquer custo. Sim. Mesmo que precise se endividar pra isso. E aí, não querendo ser tão comunista, socialista, nesse sentido, faz dívida e vai ver o artista que você quer ver, gente. Viu? Uma dica que eu dou aqui pra você, tem a Natália Arcuri, que dá dica, me poupe. Eu não gosto muito dela. Não, mas eu vou dar uma dica aqui, ó. Ela tá me ensinando a usar detergente e eu vou te ensinar o quê? Vou falar aqui nessa câmera, Rafael. Você que tá nos assistindo agora, quer ir no show da Madonna, da Beyoncé, você tem 5 anos da sua vida pra se dedicar a fugir de uma dívida, porque caduca. Exatamente. Exatamente. Toma essa, Natália Arcuri! Vamos construir memórias, não é mesmo? Mas gente, a gente, né, pensando no macro da coisa, a gente tá num país que tá economicamente instável, vamos tentar subverter as coisas ali pra fazer a vida acontecer. É importante ter um teto, não deixa de pagar aluguel, não deixa de dar comida pras crianças, pros bichos. Sim, pelo amor de Deus, não vamos ser louco também, né? Nesse sentido de perder a mão da coisa. Uma responsabilidadezinha você tem que ter na tua vida ali. Mas você pega 2 horas pra ir pro trabalho, 2 horas pra voltar, né? Tá sobrecarregado. Vai lá ter um dia de experiência, ver artista que você gosta, um negócio que você nunca mais vai ver, que você vai contar pra vida inteira. É saneador, assim. É igual quando eu fui ver a Britney. Eu virei a madrugada, fui pro show. Primeiro, eu virei a madrugada pra comprar ingresso. A gente não conseguiu comprar online. Esperou o primeiro trem, foi pra Jundiaí, comprou, voltei, correndo de trem e fui dar aula. Sem dormir, sem nada. E valeu muito a pena. Era a Britney, eu nunca mais ia ver aquela mulher. E literalmente nunca mais. Não sabe. Acho que ela vai dar close na vida ainda. Vai. Tem umas histórias rolando aí de backstage que ela tá produzindo uns negocinhos, vai. Mas assim, tem mulheres como a Madonna também, que já sai de cena. Exato, é a turnê show, de 40 anos. Tipo, você tem que ver aquilo se você gosta de música. Vai mudar a sua vida. Não, e de cultura musical no âmbito geral. Exato. Midiática. A mulher criou tudo que a gente entende quanto estrutura de cultura pop, de videoclipe, junto com o Michael Jackson, obviamente. Mas ela trouxe uma roupagem muito inédita que pauta as pessoas até hoje. As pessoas pagam tributos. A própria Beyoncé coloca na turnê dela um texto enorme naquele telão gigantesco, Queen Mother Madonna. É isso. Tipo, você tem que ver isso na sua vida. Respeita a Madonna, gente. E faz dívida e vai ver a Madonna. Em 5 anos sua vida vai estar resolvida. Exato. Já aproveita um cartão só e já vai... Parcela tudo, vai lá. Vai ser feliz. Voltando nessa coisa do ingresso, de fato tem preços muito abusivos. Entendo que tá tudo caro. Sim. Os preços são calculados em dólar. Uma pessoa como a Beyoncé pra trazer a turnê dela, ela tá com 72 caminhões circulando na Europa. Não dá pra trazer isso de jatinho, né? Então, eu entendo que esse preço seja caro, mas existe... Acho que no jatinho da FAB dá, né? Dá pra levar tanta coisa no avião da FAB. Exato, tem uma galera aí que pode dar uns workshops pra isso. Mas entendo o impacto disso, mas se tem um monte de banco fazendo um monte de coisa,
pega agenda de patrocínio, dá uma barateada nesse ingresso, cria cotas sociais, sei lá, dá Sim. pra fazer. Sim, dá pra fazer. Não precisa- Dá pra fazer uma política pública pra shows internacionais. Exato. Que não é pra dar convite de graça pras pessoas que têm É pra dinheiro tornar já. acessível, pra tornar promover acessível. acesso à cultura, entretenimento. Então, e é esse meu questionamento. Eu acho que a gente até chegou a falar disso. Não sei se pautado em alguma conversa nossa, gravando ou não, Aham. mas teve essa discussão de municípios que pagam um show caro tal. Eu entendo que tem que ter uma responsabilidade fiscal dentro do orçamento. Uma Sim. cidadezinha que tem um orçamento total, inteirinho para a cidade, 16 milhões, não pode pagar 1.200.000 num show do Gustavo Lima. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né, gente? É muito desproporcional. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cidades que têm um recurso ali para a cultura podem escolher. Toda cidade tem a sua festa. Sim. Ou da fruta, ou de uma festa da cidade, Uhum. né? Da padroeira, seja lá o que for. Pode trazer um artista maior gratuitamente para os munícipes. Não só pode como deve, porque aquilo ali é a porta de entrada pra esses Para outras entretenimentos. drogas, tipo Madonna. Tipo e Beyoncé. Madonna, bandazinhas alternativas da Rússia. É o primeiro contato de muita gente. Tem gente que de fato não tem recursos ao longo da vida para presenciar um show e esses Sim. espaços são um momento de conexão e contato com esses artistas. Sim. Então faz muito sentido para a formação de repertório, formação de consciência, de mundo, enfim, para a formação cidadã ter acesso a essas coisas. Não, e até Para as de... pessoas se sentirem pessoas. Não, e até de conviver em espaço com outras pessoas. Exato. Né? Por isso eu sou um grande defensor desses grandes eventos públicos por conta disso. As pessoas precisam conviver com outras pessoas para aprenderem a viver em sociedade. Sim, é um senão exercício, né? A gente saiu da pandemia todo mundo meio pirado pela ausência de convivência social. Sim. A gente sentiu isso, esse impacto na pele. E aí, por exemplo, o carnaval desse ano eu vivi ele todo em São Paulo, perto de casa, na região central. Era nítido que tinha muita gente que desaprendeu a viver. Porque você começa a observar o comportamento do público. O público, quando está habituado a eventos públicos, ele consegue ter um fluxo, ele consegue se organizar naturalmente para criar corredores de circulação. Uhum. Não, você via, era um formigueiro, um passando por cima do outro. As pessoas Trânsito da Índia, as basicamente, pessoas o carnaval. perderam esse senso de vivência coletiva. E aí, quando uma prefeitura vem promover essas coisas, ela está contribuindo não só com tudo que a gente já falou de formação cultural, educação, social, mas também com essa coisa de viver em sociedade. Sim. Né? E, gente, gera muita coisa. Gera o comércio local, Comércio, esse movimento, toda uma exatamente. estrutura, ela é movimentada ali pelas atividades artísticas, Sim. né? As pessoas acham que é só artista subir no palco. Não, né? Não. Sabemos que não, Tem não é desde a mesmo? moça que é contratada para fazer a limpeza, o cara que carregou aquele monte de estrutura de ferro, as pessoas que estão na produção. Quem limpa banheiro químico. A Quem minha foto está cheia, meu celular está cheio de foto de banheiro químico. O pessoal fala assim, trabalha no evento, que delícia. Eu falo, olha o meu evento aqui, ó, banheiro químico entupido, banheiro químico. Ninguém vê a bolha no pé depois de 18 horas. Nossa, não existe bolha no pé, não existe pé. Talvez não exista pé. Exatamente. E aí a gente tá falando aqui dos festivais, dos lines de festival que são muito parecidos. Uhum. Há um bom tempo tem esse Pink Money, né? Que foi Sim. ali cooptado pelo mercado. E Em aí resumo, é como se a diversidade, né? Essa coisa que a gente tem quanto diversidade, que é a diversidade de identidades, de gênero, de sexualidade, virou uma moeda de troca para as marcas que queriam ser Sim. descoladas com e serem aceitas. Sim. Por um lado, alguma coisa começa a se movimentar. Alguma e a gente coisa começa a se movimentar, exato. Tem artistas LGBT, LGBTQIAP+. nos palcos e as bandeiras estão postas. Isso e vai o trazendo microfone tá mudança de aberto. pauta social, mudança de estigma, de discussão, é extremamente importante. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de marcas que fazem absolutamente um grande nada ao longo do ano e chega em junho, com a mês da diversidade, contrata aqueles mesmos 3 artistas, levanta a bandeirinha e fala, olha como eu sou cool e respeito vocês. Marcas aí vendendo o quê? Lâmpada incandescente ao longo do Só ano. Só falta isso, e né? chega lá no festival, quer abraçar. coisa bonita, quer abraçar Exatamente. a pauta. E assim, essas armadilhas, a comunidade já entendeu, né? Tem entendido. Grande parte. A comunidade. gente ainda tem muita dificuldade dentro da própria comunidade. Eu tava até vendo essa semana a Erika Hilton falando sobre isso no programa com São 2 políticos meio de centro-direita, esqueci o nome deles. Nossa, todos os programas da CNN Globo. Exatamente. CNN não, CNN. Mas enfim, foi uma entrevista interessante que ela conseguiu promover de fato um diálogo e pontuar isso, deixar claro que mesmo dentro da comunidade há divergência. Assim como dentro de uma torcida de um time de futebol há divergência, né? De partidos políticos, de tudo, uma religião, há divergência. Mesmo dentro da comunidade, por mais que muita gente tenha entendido, a gente ainda tem uns perrengues ali para fazer as pessoas entenderem que tem certas propostas que não fazem tanto sentido. Sim. Que às vezes uma coisa que tá pautando super uma inclusão não é tão inclusivo assim, né?
Que os problemas são bem mais lá embaixo. E assim, não tem. Eu acho, você falou da Erika Hilton, eu acho que esses movimentos midiáticos e culturais de inclusão também, desde a importância, a gente falou da lei Paulo Gustavo, mas da pessoa Paulo Gustavo, né, do artista Paulo Gustavo, que tinha uma passabilidade dentro de uma mídia de massa, né? Até a Pablo, que causou muito incômodo e ainda causa muito. Tô esperando muito até hoje, desconforto. inclusive, a cara dela na nota de R$50. Queria, gente. Não engravidou do Lula ainda porque a Poxa. Janja, libera aí. E aí, assim, eu vejo que isso tem diretamente Paulo Gustavo aqui, com o seu trabalho, outros e outras que vieram antes, né? Mas estou falando de história recente, só para contextualizar. E a Pablo nos palcos dos festivais e midiático e tantos outros, eles também nos ajudam a levar a Erika Hilton para dentro do governo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho Sem que dúvida a importância nenhuma. da cultura é Porque pra essa, gente né? poder ter uma Erika Hilton no governo, a gente precisa ter uma sociedade aberta a esse tipo de discussão, esse tipo de vivência, que entenda isso pelo mínimo que seja, né? E a gente consegue ocupar esses espaços. Acho sensacional. Tem minhas críticas a Erika Hilton também, assim como tem a diversos políticos, tem ao Lula, tem a todo mundo. Criticar todo mundo. Mas é fundamental que tenha uma pessoa como ela, tão extremamente inteligente e organizada, que consiga dialogar com esses espaços, que consiga dialogar com político de direita, para promover uma discussão de fato, né? Porque não é só conversar. Conversar, a gente tá aqui trocando ideia, blá blá blá. Dialogar política pública é outra história. Sim, e a gente sabe como é difícil. Exatamente. Porque é uma estrutura de homens feudais. Grande maioria brancos, extremamente privilegiados. E aí, branco. Com a pauta moral. É fácil falar, eu também hétero, sou branco. Mas é tão suspeito falar hétero, né? Exato, mas que nem eu falo branco, eu também sou branco. Só que a gente tá falando num lugar de branquitude estrutural. Sim. Aquela pessoa que nunca passou uma vírgula de discriminação ou qualquer problema na vida. Por tudo que ela... nunca pensou sobre isso. Exatamente, que a maioria das vezes nunca pensou sobre isso, né? E aí, daí eu acho que o movimento cultural, e assim, a gente teve tanta gente antes, né? Desde Fofão da Augusta até. Exatamente. Tanta gente passou, e eu acho que essas estruturas vão sendo arrastadas, ainda que milimetricamente. Proporcionando que a gente possa inserir essas pautas dentro de política pública. Porque quando você está no palco, quando você está fazendo arte, também é uma reivindicação de existência. Exatamente. Eu acho que um paralelo bom para isso ficar claro como funciona é a evolução de gênero musical. A gente tinha o glam rock nos anos 80, hoje em dia a gente tem o indie rock e rock experimental. A coisa foi evoluindo, assim como essas pautas sociais vão evoluindo, adquirindo novas estruturas e novas caras, sobretudo, né? E aí tá aí o rock hoje em dia, por mais que as pessoas falem que morreu, ele existe, tá aí acontecendo. Ai, gente, o rock morreu desde que nasceu. Assim como as pessoas LGBTQIA+ existem desde os primórdios da humanidade, a única diferença é que a gente foi conquistando espaços de fala e de poder. Dentro de toda essa estrutura bizarra que existe no mundo. Porque é para isso, né? Precisa ocupar. Não existe espaço vazio, como uma vez Cadu me disse, e Cadu me atravessou com essa frase. Vou tatuar essa. Que nem um cara falou que tatuou uma frase que não cabia no braço, né? Tem tatuado aqui. Mas essa frase me pegou de um jeito, assim, de entender essa lógica do mundo, inclusive dentro da arte, né? Não existe espaço vazio. Sem dúvida. Eu tenho discutido muito isso, sobretudo com o Ali, que é o curador do projeto que tô organizando junto com ele. A gente tá chegando lá. Não, estamos chegando, gente. Não é mais sobre ocupar espaços. A gente já ocupou os espaços. Já tem LGBT em todos os lugares. A gente tem uma deputada, uma das deputadas mais votadas do Brasil, que é a Erika Hilton, que é uma mulher trans. Minas também elegeu a Duda... A Duda Salabert. A gente está nesses lugares. E eu não tô falando só de LGBT, tô falando de pessoas pretas, de pessoas com deficiência, de todas as dissidências necessárias. A gente já está nos lugares, a gente está assumindo as posições. Então não é mais sobre ocupar os lugares, é sobre transformá-los. Exato. Assumir as narrativas. E falando em assumir narrativas, a gente estava aqui tricotando de festival. Aí, gente, hoje o meu mundo caiu, estava lá trabalhando, cansada, sem brilho, triste, xoxa, capenga, porém com fé nas coisas que eu faço, e recebo este áudio aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, depois do editor que lute. Editora que lute. Alô, pessoal do programa Francamente, eu sou Felipe Cato. E tô aqui para convidar vocês para o Transforma Música, esse festival que é muito bem-vindo. A gente tá feliz demais que finalmente apareceu uma proposta dessas, assim, que une diversas pontas de conteúdo,
filosofia, debates, música, performance, né? Eu acho que isso é uma coisa tão significativa da nossa comunidade LGBTQIAP+, que a gente é muito plural, né? A característica da arte que vem do nosso mundo é essa pluralidade. Então é uma delícia poder fazer parte da estreia do festival, junto também da Jupe do Bairro, do Ali, da Bruna Mendes e de outros artistas incríveis que vão estar lá. E é isso aí, gente. Vamos embora se informar e a gente se vê lá para muita emancipação espiritual, que é o que esse projeto propõe, tá bom? Um beijo demais, beijo até dia 10, lá na Galeria Olido. Estarei lá? Estarei lá. E Gustavo Koch está produzindo esse festival, Transforma a Música. Exatamente. E assim, eu que estou de longe, assim, tô te vendo mais por rede social, Sim. né? Do que pessoalmente, infelizmente. Em um ano a gente se viu o quê? 4 vezes. Exatamente. Pra quem se via todo dia. Mas parece que tá. Mas tá sempre ali, povoando. Exato. Você tá sempre no meu satélite Sim, ali, sim, né? sim. Você não fala todo dia, olha o sol, mas o sol tá todo dia ali, né? Exato. Ó, chamei de solzinho agora com o cabelo, né? Eu olhei pra você e falei, esse brilho todo, gente. É e ódio. aí, é ódio. É minha skincare em dia com ódio. Exatamente. Te olhando assim, te conheço já há bastante tempo. Não e olhando... fala tanto. Não, há bastante tempo. Éramos, assim, jovens, cheios de sonhos, ideais. Não é? E vendo a tua construção profissional e como pessoa, nada mais óbvio Sim. que este momento chegaria. Esse projeto, sim. Eu tenho essa percepção também. É muito doido assumir isso, entender isso, dar um processo, né? Mas é legal ouvir você falando isso, porque eu tive essa reflexão também. O Transforma, ele é reflexo de muitos sonhos, desejos e coisas construídas, pelo menos nos últimos 10 anos. E ele é fruto, sobretudo, do meu encontro com o Ali Prando, que é o co-curador e um dos criadores da proposta. Ele é um filósofo e artista queer. Ele é do interior de São Paulo, também de Araçatuba. A gente se conheceu fazendo um curso sobre Beyoncé. Sim, Veja aliás, bem, ela aqui pela segunda vez nessa já mesa. falamos de Ali aqui no Francamente, inclusive. Exatamente. E aí, nesse processo todo da nossa vivência, ele tinha uma demanda, eu tinha outra, a gente foi unindo, construiu esse Megazord, que virou Transforma Música, que é esse projeto incrível, que eu não tenho problema nenhum em assumir que ele é incrível, que ele é foda, que tem uma curadoria foda, e que vai acontecer agora em junho. Mas não é só um festival para você montar lookinho, né? Não é um festival sobre isso, igual a gente tá falando. Não é um festival publicitário para você tirar foto no stand da marca de cerveja e postar na rede social fazendo propaganda de graça. É um festival para discutir os problemas do mercado musical, que sim, são muitos, assim como a gente viu alguns aqui nessa mesa hoje, e sobretudo para discutir esses problemas sobre a ótica das pessoas LGBTQIA+. Porque, sim, elas são excluídas desse mercado por muitas questões. Eu acho que um primeiro exemplo de tudo isso, e foi inclusive assim que a gente abriu a comunicação do festival, foi falando que existe música LGBTQIA+, porque você entra nos players de música, tem lá playlist de diversidade, e quem não sei o que é da diversidade, não sei o que é colorido. Ser gay, ser lésbica, ser trans, ser bissexual, enfim, é um gênero musical? Então, e diversidade implica em tantas coisas. Sim. Né? Diversidade não é... Aqui a gente tem uma diversidade de 3 rádios diferentes. Inclusive são seus. Meu mimo para este espaço. Inclusive, não queria... Eu tava chamando sua atenção aqui pra câmera, você não olhar pra trás. Vai levar embora os radinhos, deixa meu cenário... Não, mexe no meu cenário. É presente. Agora, ó, tá aqui gravado que é presente. Registrado. Mas aí, eu aqui, ó, suando bigode aqui pra ele não ver as coisas dele aqui. Mas, até me perdi. Das bandeiras, né? Quando você fala de diversidade, você pode incluir muita coisa lá. Né? Exatamente. Você inclui até PCD, você inclui... E é justamente, socializa. Justamente essa questão que a gente traz pro festival. A gente midiaticamente tem falado que é um festival atravessado e voltado pelas questões LGBTQIA+, mas a gente está falando sobretudo sobre dissidências, que são pessoas que são postas à margem da sociedade por questões diversas. Aí a gente fala de PCD, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de questões de saúde mental, né? Um grande amálgama de gente que está de lado da sociedade, digamos assim, mas que também estão construindo esse mercado musical e que a gente está fazendo alguns trabalhos, inclusive, muito melhores do que a heteronormatividade, né? Nossa, eu fui em alguns shows recentemente da heteronormatividade que eu falei, gente, aí Brasil, né? Vamos chorar. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Vocês começaram já a postar. Posso mostrar na câmera, Rafa? Olha. Mostra aqui. Dá pra ver? Dá. Só... Aí.
Temos o Instagram aqui que está sendo alimentado. Tem o site, mas tem tudo no site. O Instagram a gente está nesse momento agora. A gente anunciou o festival no começo da semana passada, né? Sim, então tá nesse... Sim. O arroba, para quem tá na rádio, o arroba é Transforma Música. Tudo junto. Tudo junto. Estamos no Instagram e no TikTok com esse arroba. Olha, TikTokers! TikTok is the future. E aí, aqui, olha, existe música LGBTQIAP+? Existe esse recorte? Para os players e gravadoras existe, né? Porque é o que dá dinheiro você centralizar essa produção gigantesca num grupo de pessoas. Quando eles falam de música LGBTQ+, a gente tá falando do samba, ao pagode que a Ludmilla faz, a MPB que a Cato faz. É muita coisa dentro de um rótulo só que não faz o menor sentido, né? Porque daí você passa a não colocar na prateleira musical, isso tem mais a ver com o teu entendimento enquanto ser. Sim. Né? Não vou nem falar sexualidade, porque isso atravessa tantas outras coisas, né? Mas do que sobre arte. E deveria ser sobre arte, né? Deveria ser sobre arte, deveria ser sobre criação musical. A gente até fala, acho que na legenda desse post, de fato, alguns dos melhores trabalhos de MPB, só pra citar MPB, que é o que mais atinge todo mundo, são de pessoas queer. Pra englobar todo mundo nesse sentido. E as pessoas colocam nessa caixinha da diversidade, esses trabalhos deixam de ganhar mídia, deixam de ganhar público, deixam de ganar dinheiro, muitas vezes, por serem colocados assim, nessa prateleira. Aí eu te pergunto, assim, eu vou lá na grande indústria musical dos anos 80, 90, por que Bethânia, Cazuza, Gal não estão nessa caixinha de artista? Porque, assim, a questão desse recorte... Eu vou colocar a sexualidade aqui para as pessoas entenderem o que eu estou falando, né? Acho que identidade de identidade, de gênero, começou a importar agora, assim. Sim. Não que Bethânia levantasse bandeira, Gal... Nunca levantou, inclusive. Nunca levantou, mas assim... É notório e sabido das relações Cazuza, enfim, Sim. né? Bethânia é o maior sapatão de todas, inclusive. Sim, casada com a mãe do menino, do João Vicente, que eu não sabia. Não sabia desse bafo. Então pode ser que seja mentira, eu devo ter sonhado com isso. Corta. Não tá mais aqui quem falou. Não, eu acho que tem um trailer, por isso que ele foi morar com o Caetano e com a Paula. Tô ligado nessa entrevista. Tá, já sei. Então é isso. Mas assim... tem um link aqui no meu checar cérebro, depois, gente. Depois você que tá em casa, confira a informação. Comenta aqui embaixo. Amanhã estarei aos fatos sendo desmentida, mas é isso. Mas assim, esses recortes, eles são mais recentes numa era pós-indústria fonográfica forte, numa era de internet já, né? É uma era de internet porque foi quando o poder de discussão e de criação começou a ir pra mão das pessoas, né? Mais livremente. Sim. Porque para as gravadoras, falando lá dos anos 60, 70, não era interessante você falar que a maior cantora do Brasil era Sapatão, né? Sim. Não ia vender uns disquinhos, eu acho. Sim. Acho que ia ser um problema. Então isso foi suprimido. Tanto que muitos desses artistas ainda têm dificuldade para se entender nesse lugar. Né? Eu tenho convivido com alguns deles. E sei que existe essa dificuldade de acessar, de se entender, de pertencer a esse espaço. Ou de querer fazer... Ou de querer assumir essa bronca. Porque é uma bronca que você assume. Renato Russo também, né? Enfim, exatamente. Tem tantos nomes aqui pra gente falar. E aí isso começou a ganhar esse corpo mais recentemente. Eu acho que um marco que a gente tem é esse começo dos anos 2010. Antes, até no começo dos anos 2000, a gente tinha aquela cena indie de São Paulo, que começou a despontar um monte de gente, a coisa começou a ganhar um corpo. Sim. Mas foi de 2010 pra frente que a gente começou a ter essa coisa da diversidade na música, das playlists de diversidade, que aí despontou Lineker, despontou Pablo, despontou um monte de gente que trouxe essa questão social e política como parte do seu trabalho. E as pessoas resolveram reduzir isso a uma caixinha bonitinha pra não virar um problema, né? Olha, se a gente empacotar bem, todo mundo acha que é um presente, a gente vende, né? Porque eu lembro que na época da MTV, assim, e agora eu quero falar de audiovisual com você, que foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, né? Já existia a internet antes da pandemia, mas na pandemia os artistas se apropriaram das ferramentas. Sim. E o videoclipe, depois da MTV, ele parou de ser uma coisa super interessante, porque ele não era mais tão rentável, talvez. Não era mais inédito, né? Não era exclusivo. Então, assim, eu lembro da MTV colocar o clipe do... Shake da Paixão, Rafa? Você canta de vez em quando? Eu não canto nada. Como chama, gente? Que são dois garotos e uma garota cantando. Shake de Amor. Shake de Amor. Bando O é um dos precursores desse momento também. Tá vendo? Eu ia chegar lá, Rafael. Você ia saber do que eu tô falando. Mas, assim...
Eu lembro deles na MTV em algum momento, Sim. mas aí a MTV Bem também, fim de MTV já. a MTV se desfez, se dissolveu, enfim. Que Deus a tenha. Que Deus a Que tenha. o que tem hoje em dia não é MTV, vamos deixar claro. Não. Pra mim, a MTV acabou faz tempo. Sim. Né? Encerrou junto com a Astrid, encerrando a transmissão. Exatamente. Aquele dia foi a pá de cal ali, né? Exatamente. Mas aí eu lembro desse movimento começando a acontecer e logo já teve esse pulo para a internet, assim, Sim, né? sim, De sim. mudar as plataformas de consumo, né? Uhum. E eu lembro de como foi importante vê-los, para além das outras coisas que já apareciam, Sim. assim, mas vê-los na televisão e Sim. produzindo videoclipes e coisas de qualidade, videoclipe com Imagina, eles estavam fazendo o Som investimento. Brasil, aqueles programas de Sim. homenagem a artistas da Globo. Eles eram gigantescos e estavam Sim. ocupando esses espaços, né? Sim. E aí a gente vem para trazer essas pautas para a internet, né? E aí tem como o movimento é diverso, também não há um ponto pacífico, Sim. né? As pautas ainda brigam, né? Sem dúvida. Tem lá as mulheres também ainda se sentem num lugar dentro de uma hierarquia, de uma lógica heteronormativa ainda com relação aos direitos, enfim, né? As visibilidades, uma coisa o que eu tenho respeito. discutido muito por conta da questão de curadoria do festival, a gente passa 24 horas discutindo curadoria, né? É uma loucura. E é um entendimento que a gente tem. O mundo, de uma maneira muito superficial e geral, entendeu que é diversidade ontem. Sim. Não, tá entendendo ainda, Tá entendendo ainda. Tá ali administrando. Diversidade, né, pra gente resumir essa história toda. Então, pra gente afunilar a coisa, tem chão ainda, hein? Sim. Tem chão. O Transforma Música ele é um exercício pra isso. A gente acreditou nessa ideia e acredita que isso precisa ser feito. E a gente construiu a proposta para ir afunilando isso cada vez mais. Tanto que agora a gente escreveu a proposta da segunda edição e já desceu mais o sarrafo lá embaixo para afunilar mais a discussão, porque não dá para ficar na superfície. As coisas precisam ser aprofundadas, né? Eu vi que vai ter uma mostra de videoclipes. Exatamente. Me conta o que vai ter, porque vai ter palestra, roda de conversa. A gente tem talks, né? Muitos shows. Rodas de conversa, que são palestras / rodas de conversa, são encontros educativos com gente foda do setor, cada um de uma área de audiovisual, de produção, de gestão de carreira, para comentar, explicar um pouco, elucidar algumas dúvidas e desmistificar um pouco as coisas todas. Tem um workshop de produção e planejamento de projetos. E tem a mostra de videoclipes, que é a Queer View, que é um projeto em parceria com o site de música independente Hits Perdidos. Ele surgiu de uma demanda comum a 3 pontos. A Galeria Lido, que tem um espaço dedicado à tecnologia. O Hits, que realiza esse trabalho desde 2017 de coletar a produção audiovisual de música no Brasil. Eles catalogam e divulgam mensalmente listas com tudo que foi feito no país inteiro. E a gente que tinha interesse de entender quem são esses artistas ao redor do Brasil que estão produzindo e criando esse monte de coisa. Vamos montar uma MTV de novo, gente? Movie 8. Me dá um programa. Movie 8, vamos montar uma MTV, gente? Vamos. Olha, já... para, não posso mais trabalhar. Eu tava chorando no Twitter minutos antes de entrar nessa conversa. Que eu tô nessas também. Mas assim, olha, vamos guardar essa história aqui, tá posta na mesa, tá exato. registrado, né? Mas... E aí a gente se juntou, entendeu que isso era uma demanda e criamos essa mostra, que é realmente para mostrar o que está sendo produzido pelos artistas LGBTQIA+ do Brasil. E aí a gente tem então um recorte dentro do texto curatorial da mostra que expande para as dissidências. Quem está falando de loucura, quem está falando de preconceito, de violência, também pode se inscrever. Porque a ideia não é falar sobre gênero e sexualidade, a ideia é falar sobre os problemas que atravessam toda essa população. Então, a princípio, a gente vai selecionar 60 videoclipes do país inteiro. Uau. Mas se tiver mais, vem todo mundo. Que incrível. Aqui, ó, teremos quem, gente? No Shows? No Shows, ela, Felipe Cato, eu estarei lá, né? Você pode arrumar um espacinho pra gente fazer francamente especial, transformar música. A gente grava no camarim da Fi. Eu quero, gente, quero você. Meu Deus, quero todos. Me conta, Jupe do Bairro. Aliás, nosso filho, Nai, falou que eu vou amar, você tem que conhecer, tava ali, enlouquecido. A Jupe é uma das maiores artistas queer que a gente tem atividade no Brasil hoje, no sentido de... O que é queer? Pra quem... Pra quem tá, assim... Queer é uma identificação de identidade, de gênero e de sexualidade, de expressão social, né? Que engloba tudo isso e, ao mesmo tempo, nada disso. São pessoas que estão à margem disso. São pessoas livres, né, gente? São pessoas livres que superam coisas que estão lá em 3080 já. Amo todas. Pra frente do tempo, né? Vamos lá, Felipe Cato, uma das maiores vozes da MPB de todos os tempos.
Fih, te amo, inclusive, amiga, você é perfeita. No Porn. Também te amo, vamos ser amiga, por favor. Ai, vamos tomar um vinho, vamos tomar um vinho aqui. Vamos tomar vinho com a Felipe. Gente, desde que eu vi aquele videoclipe, acho que o meu primeiro contato, eu nem lembro de quando. Saga? A Saga. Nossa, uns 10 mais anos. Nossa, eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. E aquele videoclipe... É um furacão, né? É uma potência, uma força, uma coisa. Sim. Eu não lembro, assim, do sentimento de ouvir a música. Sim. Ali, né? Mas eu só sei que eu fiquei no repeat ali, aquilo me atravessou, aquela voz incrível. Sim. Você fala, pô, um artista! Artista, nossa, tem artista no Brasil. Gente, um artista! Não é mesmo? Ah, eu sou suspeita, a Fia é foda demais. Daí a gente vai ter No Porn, que é um duo de música eletrônica que vem revolucionando a música eletrônica de São Paulo, sobretudo nos últimos 20 anos. Eles são a trilha sonora das fashionistas, das clubbers, de quem é da noite de São Paulo. A Liana Padilha é incrível. E é um sonho realizado ter eles nesse line-up também. Aí a gente tem a Jupe do Bairro, que também é essa artista incrível. Ela ficou conhecida durante um tempo por trabalhar com a Linda Quebrada e por apresentar um programa junto na TV Brasil, Rede Brasil. TV Brasil. TV Brasil. Opa, que bloqueou aqui, só um segundo. Bruna Mendes. Bruna, minha querida de Goiânia. Bruna é uma artista de R&B. Ela faz R&B contemporâneo chiquérrimo, ela dá uma das vozes mais interessantes que a gente tem na MPB hoje também. E ela participou de um projeto internacional chamado Color Show, que são aquelas gravações em estúdios coloridos só com uma cor e tal. Ela foi uma das únicas artistas brasileiras que participaram disso. Foda também. A gente tem a Ali, que é meu co-curador e um dos criadores da proposta. Ele tem um projeto de música eletrônica, que é uma ópera rock, que é basicamente a história de uma inteligência artificial que se encontra com humanos. Né? Ali filósofo. Ai, gente. É a inteligência artificial que se encontra com humanos e começa a questionar muitas coisas. Rafael, olha lá, ó. Olha lá, o Rafael também tá nessa? Vamos promover esse encontro. Vamos promover esse encontro aí. Meta Golová, que é um projeto russo-brasileiro. É um duo que fazem música experimental também. Vitor Marsula é um artista de música experimental que tem um trampo com sintetizadores, assim, foda. O nome do disco dele é Anjos Fósseis, só pra começar. Maravilhoso. E aí a gente tem os DJs convidados, que é o Guintintel, um queridaço da cena pop de São Paulo, que toca nas festas mais legais. E o Pedro Thier, que é um DJ de um projeto e bloco de carnaval chamado Tesãozinho Inicial, nome maravilhoso. Que é uma festa de rua e que acontece em espaços fechados também, que é lugares legais de São Paulo que você precisa ir, se você é alternativo. Sim, porque assim, gente, olha, after com o Gustavo é diversão garantida. Exatamente. Daí, nas mesas, né, nos encontros, nas conversas, que são esses encontros com profissionais do setor, a gente tem, vou começar pelo primeiro e último nome aqui do line-up, que é o Ademir Correia, que é editor da Perfil Brasil, que trabalha com caras, Rolling Stone, e o Vicente Negrão, que é assessor de imprensa, um dos maiores assessores de imprensa de música que a gente tem no país. Ele trabalhou com gente tipo Cássia Eller, assim. Entendi. Os dois vão estar juntos, um lado jornalista e o outro assessor, para falar sobre jornalismo de música independente no Brasil. Gente, quero muito estar lá. A gente tem a Alma Negro também, que é uma drag queen, diretora criativa, performer, fantástica, um dos maiores nomes que a gente tem da arte drag no Brasil, para falar sobre moda e música. Depois tem a Ana GB, uma produtora queridaça lá de Salvador, na Bahia. Ela é produtora do Festival Afropunk e vem falar sobre gestão de carreira na música. Ela também trabalha com a banda Tocha. A Bia Ben, Bia, fofa demais. Ela é gestora de redes sociais, especialista em marketing digital e vai falar sobre essa coisa das redes sociais. Ela também trabalhou muito com a Lin, com a Jupe. A Felipe Cato, que vai falar sobre design e música, que a Fi também já que vai trabalhar, vai trabalhar. Exatamente, já escala várias vezes. A Fi, inclusive, é a nossa madrinha extraoficial, a gente vai oficializar ainda do projeto, porque ela botou muita fé, tá com a gente desde os princípios das discussões, então... E é importante ter um nome como o dela, assim, Sim. envolvido num projeto, né? Exato. Ainda mais por ser uma primeira edição, Sim. Embora tenha tanta gente incrível no line do projeto e na curadoria, em toda a equipe, é importante trazer isso. Traz um peso para quem tá de fora olhar e falar, opa, tem coisa acontecendo aqui, né? Sim. Sim. Exato. Seguindo, a gente tem o João Monteiro, um fofo. Ele é de criador audiovisual, ele tinha uma dupla chamada Gêmeos, de gravação de videoclipes e outros projetos. Basicamente, ele gravou todo mundo da cena pop mainstream, tem o dedo dele lá. Pablo, Ludmilla, Luiz, Orias. A Jupe do Bairro, mais uma vez. A Jupe abre a nossa programação de mesas falando o que é ser artista no Brasil hoje.
Uau! Aqui vai ser Jupe e Freud nesse rolê, Não, porque, aí ó, ela é pauleira. A gente quer realmente dar uma provocada pra questionar tudo isso, um pouco de tudo que a gente tem falado sim. aqui e falar, acho que a gente precisa reconstruir esse mercado, né? Luísa Lian. Luísa é uma cantora de São Paulo, fofa demais, tem um trabalho audiovisual fantástico. Ela vem falar sobre direção de palco. Ela tem alguns trabalhos nesse sentido muito incríveis. Ela é artista visual também, então ela consegue unir isso muito bem. A Navalha Carreira, que é uma musicista, ela é guitarrista da Letrux e vai falar sobre construção de repertório e produção musical. A Realeza, que ela é uma rapper e bacharel em direito. Uau! Essa galera foda. Vai vir falar sobre questões de direito autoral e burocracia jurídica, sobre contratos e coisas assim. O Ciso, que é um cantor e especialista em marketing digital, ele trabalha na Trattori, distribuidora de música, e vem falar justamente sobre esse papel dos selos das gravadoras dentro do mercado. O Vander Lins, que é coordenador de projetos especiais da Secretaria de Cultura de São Paulo. Basicamente, ele é o cara que organiza a virada cultural, toda a programação da cultural da cidade de São Paulo Vander. passa por ele. Vander, Não, queridaço. o Vander só de nome aqui, ó. Vander. Vander Gustavo é uma aqui, entidade. É uma entidade. Pra mim, enquanto não tocar na mão da pessoa, pra mim não existe. E aí o Vicente de novo, né? Só pra fechar aqui, que fala de assessoria de imprensa. E assim, quando a gente tem um festival, e assim, é uma provocação que eu quero deixar aqui, não para Gustavo, mas para todo o público. Quando a gente tem um festival com um line, tipo Lollapalooza, Rock in Rio, João Rock, um grande festival, Sim. ninguém setoriza o festival. Quando o line tem muita mulher, é um festival de mulher. Aí o público já começa a ser majoritariamente feminino, né? O que você está esperando para o público? Porque assim, quando você faz um festival, transforma a música, botando em pauta tantas coisas que são necessárias para a discussão, Sim. e não só na jornada da diversidade, mas também na jornada da existência dos artistas, das pessoas Exato. em geral, né? Que a gente tem, além de shows maravilhosos, tem várias pautas que são de interesse comum. Sim. Como que faz para levar o artista hétero para esses eventos? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Vem construir junto com a gente. A mudança no mercado musical não se faz sozinha e não se faz em gueto. A gente precisa das pessoas unidas para construir uma mudança de fato efetiva. E segundo, a gente prioriza a diversidade, mas a gente quer te ouvir também. Óbvio que... Não, o lugar de fala, aqui tá claro. É o outro. Tá claro, mas eu tô falando mesmo de se entender enquanto público. Nada, é um problema teu, irmão. Você que lute! Não, eu acho que é isso. Se a pessoa está predisposta a discutir o mercado e tem o mínimo de entendimento que essas questões atravessam as pessoas LGBTQIA+, de uma maneira diferente, ela vai conseguir chegar. Porque a junto. pauta geral, embora tenha comum recorte, a todos os artistas. A pauta é comum a todos os artistas. Mas assim, em diversos festivais, que inclusive já passaram por aqui, tipo, festivais feministas, inclusive, e tal, rola essa guetificação, né? Eu percebi um público, quem vai consumir é um público extremamente daquele nicho, né? São os aliados, os parceiros, quem já tá ali. Tanto que a gente tá julgando como um evento de mercado musical. Perfeito. Dedicado às questões das pessoas LGBTQIA+. Perfeito. Antes de tudo, é um evento de mercado musical, então pode interessar qualquer pessoa do mercado musical. Porque eu acho importante que participem até pela qualidade das pessoas que estão ali, das conversas que estão postas ali, das provocações que serão feitas, que para além de um festival onde a diversidade está pautada, o mercado está pautado. Exato. E assim, isso aqui interessa pro cara que tá ouvindo o sertanejo heterotop também, e tá tentando fazer o som dele, tá tentando se inserir no mercado. E eu acho que é importante a gente cruzar essas informações e do público mesmo, do consumidor, parar de ser imbecil. Exato. Que ódio! Porque senão a gente volta justamente nessa coisa da música diversa. Da embalagenzinha bonitinha. Não. O festival chama Transforma Música porque de fato quer promover uma transformação no mercado musical. A gente está priorizando essas pessoas porque a gente entende que as dores e as dificuldades são outras. Mas a mudança é para todo mundo. Porque ninguém questiona um festival que você tem um line lá dos meninos
E aí a Pablo tá lá no line também. Acho que um exemplo ótimo pra isso é a Glória Groove, que é a rainha dos héteros, Ai, né? gente. Perfeita, é maravilhosa, Amamos mas você, circula muito Glória. nesse espaço, é muito bem aceita. Super. Por N questões estéticas, musicais, enfim, que não entrou em pauta agora. Mas entendeu-se que ela é um produto para esse público também. Então, Sim, por que sim. os outros não podem ser? A Felipe Cato não tá fazendo música só pra diversidade. Não, Ela é uma aliás... artista de MPB fodida, antes de tudo. Sim. O No Porn é um projeto de música eletrônica, antes de tudo. Né? As pessoas Sim. que estão ali têm um trabalho muito anterior às suas identidades. Óbvio que as suas identidades atravessam seus trabalhos e acabam fazendo curvas necessárias. Mas assim como... Mas o trabalho e a criação vêm antes, né? Mas assim como a questão racial atravessa Exato. o rap, e tem os branquinhos... Um monte de rapper branco. Não, e tem os branquinhos ouvindo música, consumindo. Falando fogo nos racistas. Eu fui no último show dos Racionais aqui, Sim. tava... A branquitude estava posta ali. E assim, me incluo nesse rolê, sim. entendeu? Mas assim, gente, até distante de uma realidade de viver no Capão, de não sei o quê, das realidades que são cantadas ali no rap, consumiam música. Sim. Porque é a identificação, né? A gente E aí, precisa esse se universo masculino, ele é unido e ele Sim. se engaja e ele vende ingresso pra unido show, por medo vende de disco. fragilidade, porque não quer mostrar fragilidade. Mas assim, ele engaja economicamente. Sem dúvida. É disso que eu dinheiro tô falando. no bolso dos parça, né? Exatamente. O dinheiro fica rodando ali e aí a heteronormatividade ela supera muitas vezes as questões raciais também, Não existem né? questões, né? A gente olha para outros segmentos falando de música eletrônica. Eu tenho frequentado muitos eventos de música eletrônica. Tá indo nas raves? É um novo clubber? Sempre fui, né? Só tô Clubber indo 2023. Tem essa coisa de serem eventos muito heteronormativos, mas aí outros são completamente diferentes, é completamente misto. São um público que interage e respeita a música de outra maneira. Tanto que muitos desses eventos, inclusive, não são essa coisa cheia de patrocínio. Você chega ao palco, o artista, um palco bonito, legal, luzes, o artista não tem uma marca. Você vê a marca na lata de cerveja. Não precisa disso. No máximo, a marca vai ter naquele negocinho lá que vem uma caretinha. Às vezes tem. Inclusive, uma pauta legal pra jogar na roda, não agora, talvez, mas sobre redução de danos, né? Afinal de contas, estamos em 2023, as pessoas usam droga, vamos ensinar a usar drogas. Falei aqui do negocinho, né? É uma pauta muito importante, porque você me falou outro dia que foi num festival no centro de São Paulo. Foi no centro de São Paulo? Não, acho que no autódromo. Já errei o festival. Mas é que você foi no outro centro de São Paulo. Sim. Esse ele quase foi preso. Mas o outro que ele foi... o outro que Gustavo foi, ele estava me contando e eu achei extremamente importante. Eu quero jogar aqui, mas assim... A gente vai combinar um momento pra gente até trazer, de repente, alguém da saúde. Tem uma galera fantástica que faz isso. Vamos falar sobre isso, porque eu acho importante. Você foi lá no festival, lá no autódromo. É óbvio, gente, que assim... Gente, ambiente de música, ambiente de droga. Vamos ter isso claro. A galera vai usar o que quer. E assim, vamos combinar que a pior de todas ali é o álcool em primeiro lugar. E aí a gente pode ali, né, discorrer escalando, né? Mas sempre pra baixo, né? Porque o álcool é o que regaça mesmo. Exatamente. E estamos aqui tomando um vinho e falando isso. Mas que rola uma hipocrisia em cima das pautas, tem a questão do alcoolismo, os braços sociais são outros, né? São outros. E aí você falou que tinha um espaço... Um stand de redução de danos, que é para atender e acolher pessoas que estão passando por situações negativas pelo uso de drogas. Sejam pelo uso excessivo ou porque deu bad trip, bateu errado. Então, uma equipe preparada para te acolher, para te dar água, ter um espaço sem barulho, né? Porque às vezes muitas drogas não proporcionam experiências sonoras e sensoriais. Então é uma galera que estuda e trabalha com isso para minimizar os efeitos e conseguir garantir que você tenha uma boa experiência ou consiga sair do bad trip sem nenhum impacto psicológico ou de saúde. É algo recente. A gente ainda tem muita dificuldade de ver isso sendo encarado com tanta franqueza e clareza nos espaços. Porque é isso, igual eu disse, estamos em 2023, as pessoas usam droga. As pessoas usam droga desde os tempos das cavernas, né? Quando a galera mastigava uns matinhos diferentes ali para barato. Então, vamos lidar com isso. Vamos entender que... Não, e de maneira honesta. De maneira honesta, de maneira franca, de maneira clara e objetiva, sem desmistificar. Inclusive, estava para ser votado hoje alguma coisa sobre descriminalização de maconha. Gente, isso daí já era para ter sido descriminalizado faz tempo, né? Já tava, aí vocês enrolaram tudo lá. Só não tá descriminalizado no papel. Centro de São Paulo... Sendo no Minhocão, Gente, Uruguai. Tantas outras coisas para se preocupar. Tanto mais problema, né? Tantos mais problemas. Pessoa passando maconha. fome aí, questão de aborto, um monte de conselho de crianças e adolescentes sendo invadido por
pentecostais radicais. Eu chamo de neopentec. Então, assim, tem outros problemas. E aí, a maconha, a cannabis ali podia fazer o quê? Tecidinho, podia cuidar das pessoas que têm o quê? Alzheimer, Exatamente, câncer, como tem uma série de aqui tratamentos que são baseados nisso. Eu acho que precisa ser encarado objetivamente, assim, entender também que sim, é um problema, às vezes, porque a gente tem um país extremamente diverso em questões, sobretudo econômicas e sociais, que as pessoas têm problemas de saúde mental que podem ser agravados, mas a partir do momento que a gente efetiva uma política de saúde pública que olha isso com essa maturidade, sem querer criar um monstro, a gente consegue implantar políticas efetivas que vão garantir que as pessoas consigam consumir o que elas querem consumir de uma maneira legal, consumindo droga de qualidade, nem droga é a palavra certa, né? Consumindo substâncias de qualidade, sem que elas precisem se colocar em risco, sem que elas precisem financiar crime. Sim. Então, assim, é uma roda econômica que gira e que só tem a beneficiar o país, né? Sim. E quando as pessoas fazem aquele turismo e vai para a Europa e vai... estou aqui num país de primeiro mundo. Não, estou num país de primeiro mundo. Tem países que, assim, dão seringa para as pessoas usarem heroína. Berlim erradicou a epidemia de uso de heroína, fazendo política pública de saúde, garantindo acesso a materiais e orientando as pessoas. Óbvio que ainda existe. Sim. Não tem coisas não que vai não erradicar. Assim como a gente não vai erradicar racismo, não vai erradicar a pobreza no mundo. Mas a partir do momento que você oferece ferramentas e informações sobre tudo, o cenário muda. E muda bastante. E é assim que a gente pode resolver o problema na Cracolândia, por exemplo. Nossa, vamos resolver esse problema todo? Vamos resolver agora! me dá mais um vinho aqui que eu resolvo esse problema agora. Mas assim, vamos marcar uma pauta dessa? Não sei se a gente consegue trazer. Dá pra trazer, dá pra Você vai deixar eu gravar no seu festival? Vamos fazer francamente... Você tá convidada desde antes desse projeto existir. A pessoa que pede na cara dura, porque eu sou dessas, gente. Não tem vergonha, não. Porque daí, assim, a gente também conversa... Eu quero muito conversar com essas pessoas e quero estar lá no festival, obviamente, né? Porque tudo que você faz, né, meu bem? Você garante. E aí vamos combinar uma pauta dessa. Quero muito trazer aqui pro Francamente uma pauta dessa sobre redução de danos, que eu acho que é uma conversa que ainda tem um espaço muito incipiente ainda. As pessoas não sabem muito o que significa. Tem muito mito em volta, muito medo. Chega de mitos. Esse programa aqui é quebrando mitos. O único mito que eu gosto é a mula sem cabeça, o bolo cor-de-rosa. Adoro. Folclores. Adoro. Cultura tradicional, não pode mais falar folclore? Pode falar folclore, sim. Então tá bom. Gosta até onde eu sei, tá tudo bem. Mas é isso, acho que falar sobre redução de danos é principalmente falar sobre saúde pública, né? Sim. Se a gente fala de saúde pública, a gente tá falando de política cultural também, porque cultura é saúde. Eu gosto de linkar essas coisas todas, principalmente porque a gente tem... falando de São Paulo, que é um lugar onde eu estou vivendo e produzindo agora. São Paulo já foi um dos destinos turísticos mais procurados para a vida noturna. Se a gente não tem políticas públicas efetivas para a vida noturna, que inclui saúde pública, segurança e saúde... Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então a gente precisa olhar para essas coisas e construir. Tanto que esse é um dos temas que eu tenho me aventurado, políticas públicas para a noite. Olha... Coisas vindo aí. Gente, é assim, gente, ó, aqui ele já veio picar o cartão dele. Porque a gente tem um acordo, a gente tem um contrato aqui, a nossa amizade depende da vinda aqui. Exato. E vamos, agora em junho, que dia que começa o festival? A gente falou do festival? Festival começa no dia 9, vai até o dia 23, tem programação diária, que é a mostra de videoclipes, mas as coisas estão concentradas às sextas, sábados e domingos. Perfeito. Eu vou deixar, para você que tá pela Rádio Difusora, siga o @Transforma Música, ou entra no site também. Transformamusica.com, tem segredo nenhum. E você vai encontrar tudo lá. Para você que está pelo YouTube, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar do vídeo, provavelmente nessa caixinha que está aqui embaixo. Vou deixar linkado aí todos os contatos, inclusive o contato do Gustavo Contratti. Por favor, tenho gatos para cuidar. Tem gato, vira o pai de gato, gente. Meu Deus, agora ele tá fazendo o quê? Cuidando das plantas para os gatos matar as plantas, que ele é pai de planta, agora é pai de gato. Exatamente. E pai de festival de música em São Paulo. Exatamente. Que bom estar aqui. Bom, muito bom te ver, muito bom estar com você, conversar com você, brincar com você. Xuxa 60 anos, a pessoa aqui, ó. Gu, garante lá meu QGzinho. Tá garantido. Muito bem, muito obrigado. Gente, é isso. Obrigado, Rafa. O Rafa tá aqui. Já são 5 da manhã, a gente tá gravando ainda. Raul, obrigado aqui hoje no auditório. Temos plateia. O nosso filho fugiu. Fugiu. Mas é isso, gente. Ó, seguinte,
Obrigado pela companhia. Eu vou deixar linkado todos os contatos lá no YouTube do Francamente. Não se esqueça que custa R$0 você entrar no Instagram, seguir, curte um post, não cai o dedo, não gasta dinheiro. Você ajuda a engajar ali festivais, produtores, linguagens, artistas, enfim. É muito importante, porque assim, internet dá dinheiro? Não dá dinheiro, gente. O cara tem que fazer 1000 views para ganhar $3. Exatamente. É assim que funciona. Outro assunto aí que a gente precisa falar. Outro assunto é a indústria fonográfica. Artista, produtor de conteúdo. Exatamente. Senão vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer TikTok fazendo dancinha pelado. Olha e vai que ser vergonha ruim que vocês vão ter que assistir. Coisas. Vocês vão ter pesadelos com isso. Pesadelos. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. É isso. Arrasou! Francamente, com Tainan Franco.